A paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bom estarmos juntos na casa do Senhor para mais uma manhã de estudo da palavra do Senhor. Abra sua revista, a lição é de número 7. E hoje nós vamos falar sobre a oferta de manjares. Domingo passado nós estivemos aqui conversando sobre o sacrifício do holocausto. E hoje nós vamos ver a segunda oferta, que está aí no capítulo 2 do livro de Levítico. Vamos começar lendo o capítulo 2 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 2. Abra, por favor, a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Levítico, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, os sacerdotes, e um deles pegará um punhado da melhor farinha e do azeite com todo o incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando você trouxer oferta de cereais assado no forno, será de bolo sem fermento, feito com a melhor farinha amassada com azeite, e pãezinhos bem finos, sem fermento e untados com azeite. Se a oferta que você trouxer for de cereais cozida na assadeira, será da melhor farinha, sem fermento. Assada com azeite. Você partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela, e é oferta de cereais. Se a oferta que você trouxer for de cereais, preparada numa frigideira, deverá ser da melhor farinha com azeite. E a oferta de cereais que será feita daquilo, você a trará ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de cereais, o sacerdote pegará a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereal que você apresentar ao Senhor será feita com fermento, porque você não deve queimar nem fermento, nem mel, como oferta ao Senhor. Vocês podem trazê-lo ao Senhor como oferta das primícias, mas não os porão sobre o altar como aroma agradável. Tempere com sal toda a sua oferta de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixe faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, faça a oferta de cereais de suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados das espigas verdes. Derramará azeite sobre ela e por cima porá incenso, é oferta de cereais. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, e todo o incenso, e oferecerá queimada ao Senhor. Queridos, a oferta de manjares, ou oferta de cereais, é uma das ofertas, ou a única oferta, que não tem o sacrifício de animais. É uma oferta que é trazida ao Senhor do produto da terra. O ofertante, ele vai trazer ao Senhor uma oferta de cereal. E aqui não há sacrifício de animais para serem oferecidos.
É importante nós observarmos que a base para essa oferta é exatamente a farinha. A farinha é a base para essa oferta, a flor de farinha. E nós vamos falar de cada um desses elementos: a flor de farinha, o azeite, o incenso. E também vamos falar daqueles elementos que não podiam estar presentes na oferta de cereal, que é o caso do incenso e do mel. Agora, um elemento que era indispensável era o sal. Esse deveria estar presente na oferta de cereal. De acordo com o texto, a oferta de cereal, ela poderia ser trazida crua. Você pegava a farinha e simplesmente amassava essa farinha com o azeite e trazia para o sacerdote crua, e juntamente com o incenso. E você também poderia trazer essa oferta assada, em forma de bolos ou em forma de pães finos. Em forma de bolos ou em forma de pães finos. Certo? Você poderia trazer ela assada no forno, você poderia trazê-la assada numa frigideira ou assada em uma panela, tá certo? E dali o sacerdote separaria a porção que deveria ser oferecida ao Senhor. Quando você trazia essa oferta, o que acontecia com ela? Você entregava para o sacerdote pegava a oferta, uma parte, um punhado dessa oferta, ele entregaria ao Senhor. Ele colocaria sobre o altar para ser queimada. O restante da oferta deveria ser entregue ao sacerdote. Era parte dele. Era para que o sacerdote pudesse comer. Vale lembrar que somente o sacerdote podia comer dessa oferta, o que sobrava dela. A oferta de cereal, na verdade, era um bolo em formato de uma pizza, aquele bolo redondo. É como você pegasse a massa da pizza, só a massa, sem o recheio, era aquilo, aquele formato ali. Então, era trazido aquilo para o sacerdote, entendeu? Ou vinha assado em forma de bolo, ou vinha em forma de pães bem finos. Você tem até aí na sua revista, o pastor Heber colocou umas figuras aí bem interessantes. Se você olhar na página 50, você tem aí o formato dos bolos, bem fininhos ali, parecendo as rodelas de pizza. Então, essa oferta era trazida, o sacerdote cortava um pedaço e oferecia juntamente com o incenso no altar. O restante era do sacerdote. E só o sacerdote podia comer, porque a partir do momento que ela era oferecida ao Senhor, ela era santíssima, consagrada ao Senhor, e só o sacerdote. E o sacerdote não podia comer em qualquer lugar, ele só podia comê-la no lugar santo. Ele só podia comer ali dentro do pátio onde eram oferecidas as ofertas. Então vamos lá. O que era exatamente a oferta de cereal? Essa oferta, ela era uma das ofertas de consagração. Assim como a oferta de holocausto era oferecida todos os dias, pela manhã e pela tarde, esta oferta também era oferecida assim. Era uma oferta que acompanhava outras ofertas, era o tipo de sacrifício que acompanhava outro sacrifício. Os outros sacrifícios. Quem trazia o holocausto também trazia para o Senhor uma oferta de cereal. Quem trazia essa oferta, quem trazia a oferta que é a próxima aqui, que eu me esqueço o nome, deixa eu só, pacífica, trazia também uma oferta de cereal. Então ela acompanhava as outras ofertas. Se você ler lá no livro de Números, o capítulo 28, você vai ver exatamente isso. Que quem trazia os holocaustos, toda vez que ele era oferecido, também trazia uma oferta de cereal para oferecer ao Senhor. Ela acompanhava as outras ofertas. Era uma oferta de consagração ao Senhor. A oferta de manjares, ou oferta de cereal, ela em hebraico é chamada de minhá. Era a oferta de minhá. E essa palavra, ela aparece em vários contextos na Bíblia. Por exemplo, ela aparece como, lá em Juízes, no capítulo de número 6, versículo 19, ela aparece exatamente como presente, entendeu? Significando uma reverência ao Senhor.
certo? Ela aparece também num contexto de gratidão ao Senhor e num contexto de lealdade ao Senhor. Então ela aparece em vários contextos, mas o seu significado é exatamente isso: presente, dádiva, tributo. É uma forma de você honrar alguém, de você presentear alguém, de você homenagear alguém, de você demonstrar sua gratidão para com uma pessoa. Esse é o significado da oferta. Essa oferta ela não aparece primeiro aqui, já na lei de Moisés. Quando você olha para o sacrifício que for oferecido ainda lá no Gênesis, o sacrifício de Caim, você vê ali a oferta de Minhá. Ele, em gratidão ao Senhor, traz do quê? Do fruto da terra, do que a terra produziu, ele leva ao Senhor. E qual é o objetivo dessa oferta? Qual é a finalidade do ofertante ao trazer essa oferta de manjares, essa oferta de cereal? Ele está aqui reconhecendo que Deus é o dono de tudo, que Deus é quem criou todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E esse Deus que criou todas as coisas é quem provê também todas as coisas na vida dele. É quem provê a terra, faz com que ela produza o seu fruto e ele se alimente dela. Quando se traz uma oferta de Minhá, ele está reconhecendo o Deus provedor, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus do qual ele depende. Então ele se coloca na posição de completamente dependente desse Deus. Ele está dizendo: eu dependo completamente de ti. Tu és o Deus que criou todas as coisas, que fizeste todas as coisas, e eu estou na tua total dependência. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho vem da tua mão, e é o Senhor quem me dá. E ele vai honrar ao Senhor, ele vai ser grato ao Senhor, oferecendo ao Senhor a sua oferta de cereal. Reconhecendo Deus como o Senhor de todas as coisas, como o Deus provedor, o Deus sustentador de todas as coisas. Este era o princípio por trás desta oferta. Esse era o princípio por trás do sacrifício da oferta de cereal da Minhá. É interessante nós pensarmos que esse sacrifício, ele também, assim como os outros sacrifícios, apontam para Jesus, apontam para Cristo. Nos ingredientes dessa oferta estão símbolos que apontam para Jesus, que apontam para Cristo. Esta oferta, em especial, ela vai apontar exatamente para a natureza humana de Cristo. Ela vai nos trazer aspectos da natureza humana do Senhor Jesus. É isso que nós vamos ver nessas ofertas. Mas voltando um pouquinho aqui, falando do princípio estabelecido nessa oferta, que é o princípio da gratidão, da honra ao Senhor, pelo que Ele tem dado ao homem, pelo que Ele tem oferecido ao homem, pelo sustento, pela provisão. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos, princípios desta oferta de Minhá. Quando nós olhamos para o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou para os seus filhos, o Pai Nosso ele começa com uma exaltação a Deus, com um reconhecimento do domínio de Deus sobre todas as coisas. Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, e ele disse: portanto, vocês devem orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ou seja, que o teu domínio seja sobre tudo, que o Senhor domine sobre tudo. Então é um reconhecimento de Deus como Senhor, como Pai, e que domina no céu e na terra. Então ele vem lembrando do Deus provedor. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é o Deus que provê o alimento, é o Deus que provê o sustento, é o Deus que provê, que faz com que a terra produza o alimento. Então, esse princípio, ele se manifesta aqui na oração que Jesus ensinou, de nós olharmos para o Senhor e reconhecermos nele a provisão de todas as coisas.
Ele é quem nos sustenta. Nós somos inteiramente, completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor. Então, esse princípio ele fica muito claro na oferta de cereal, que era trazida ali constantemente, todos os dias, oferecida no altar. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente dessa oferta, a flor de farinha. A flor de farinha. Como nós falamos, esta oferta, quando ela aponta para Jesus, ela aponta exatamente para o aspecto da natureza humana de Jesus. Então, quando nós falamos da flor de farinha, nós estamos falando da melhor farinha. Tá certo? Da melhor farinha. Essa expressão flor de farinha, ela está falando de uma farinha de altíssima qualidade, que passou por um processo de preparação, por um processo extremamente refinado. É a farinha perfeita. É a farinha perfeita. Eu não sei quem pode falar de farinha perfeita aqui, né? Só os baianos, né? É a farinha perfeita. Aqui estamos falando da farinha de trigo, tá? Não é farinha de mandioca, não. É a farinha de trigo. Então, é aquela farinha perfeita, não há grão. Ela é absolutamente perfeita, ela é absolutamente uniforme. A sua cor é perfeita, a sua textura é perfeita, há um equilíbrio completo na farinha. Essa é a flor de farinha. Era um produto caro, não era um produto barato, era um produto caro. Mas como nós vimos na oferta de holocausto, nós vimos que para o Senhor também era trazido o melhor. Era o macho sem defeito, era o animal mais caro. Aqui também não é diferente. Para esta oferta, a farinha era mais cara. Por quê? Porque ela apontava para Cristo, que era o melhor de Deus para nós. Ela simbolizava Cristo, que era o melhor e o mais caro de Deus para nós. Então tinha que ser a melhor farinha, a farinha mais perfeita. A farinha mais perfeita, do grão mais fino, do grão mais refinado, totalmente equilibrada em sua textura, em sua composição, não havia nela aspereza alguma, porque ela apontava para Cristo. Era a natureza humana de Cristo. Nessa primeira parte, ela era oferecida de que forma? Crua, a farinha crua. Somente misturada com o azeite. Então, ela representava exatamente a natureza humana perfeita de Cristo. Cristo sem defeito. O Cristo, o ser humano perfeito. O ser humano perfeito. Descrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, ele diz: não temos um sumo sacerdote que não possa interceder por nós nas nossas fraquezas, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Sem pecado. O homem perfeito, o único homem perfeito que veio à terra, Jesus Cristo, em todos os aspectos. As pessoas não tinham do que acusar Jesus. As pessoas não tinham o que apontar de errado em Jesus. Em seu caráter, em sua forma de falar, em sua forma de agir. Jesus não precisava retroceder em suas palavras. Jesus nunca precisou voltar atrás em nada do que ele disse. Jesus era perfeito, perfeito em palavras, perfeito em ações, perfeito em atitudes. O homem perfeito. E essa farinha, a flor de farinha, ela exatamente retratava exatamente essa humanidade de Cristo. O Cristo perfeito. Por isso ela era oferecida assim, crua. Crua. É interessante nós pensarmos que essa parte da oferta, ela era misturada com o azeite. Com o azeite. O azeite ele tinha a sua simbologia para o povo hebreu, né? Primeiro era símbolo de ele se alimentava disso, ele vendia o azeite, ele comprava alimento. Tanto você lembra que quando aquela viúva procura Eliseu e ela está sem
sem nada em casa e acabou tudo. E ela diz, olha, ficou uma dívida enorme, meu marido morreu, era teu servo, morreu, deixou uma dívida, nossos filhos já estão sendo vendidos para pagar a dívida. Ele pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Ele, é tudo que Deus precisa para te sustentar para o resto da sua vida. Então o azeite era símbolo de provisão de Deus. O azeite era o símbolo para o judeu dessa provisão de Deus. Entre outras coisas, ele colocava o azeite nas feridas ali, era um remédio para as feridas. Mas quando você chega no Novo Testamento, o azeite ele tem a simbologia do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento ele também já tinha isso, porque ele era o objeto principal da consagração do sacerdote. Tinha o óleo especial para consagrar o sacerdote, para ungir o sacerdote, o profeta, né, para ungir aquelas pessoas que eram separadas para uma determinada função, para ser rei em Israel. O azeite tinha essa função, porque ele era símbolo do Espírito Santo. No Novo Testamento isso fica mais claro, o Espírito vem como esse óleo que traz a unção. E é interessante que aqui na oferta, a farinha ela é misturada com o azeite. Ela e o azeite estão juntas, estão amassadas juntas. Isso nos remete ao fato de que Cristo é aquele que tem o Espírito de Deus sobre ele sem medida. Cristo é aquele que tem o Espírito sobre ele sem medida. Lá no Evangelho de João, acho que é o capítulo 3, né? Cristo fala isso, que o Pai deu a ele o Espírito sem medida. O Pai dá a ele o Espírito sem medida. Então o Espírito veio sobre Cristo, o Espírito ungiu Jesus para o ministério, e essa simbologia do azeite misturado aqui retrata exatamente isso. Retrata exatamente isso. E vale lembrar que Cristo, ele fora gerado pelo Espírito Santo. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Maria era aquela moça virgem que estava desposada com José, pronta para o casamento, se preparando, melhor dizendo, para o casamento, e de repente o anjo chega e diz, olha, Maria, tem uma notícia para você, a partir de hoje você vai ficar grávida, né? Ela, como assim? Eu não conheço varão, eu nunca fiz sexo, eu sou virgem. Ele, fica tranquila, porque o Espírito virá sobre você, a virtude do Altíssimo te cobrirá, é o Espírito Santo que vai fazer com que seja gerado no seu ventre um ente santo. Isso porque o ente que de ti há de nascer, ele é chamado Filho de Deus, ele é santo. Então, Cristo não herdou a natureza caída de Adão, assim como eu e você herdamos. O fato de ter sido gerado pelo Espírito, o fato de ter sido uma concepção do Espírito Santo, sem intervenção humana, fez com que Cristo não herdasse, assim como eu herdei, como você herdou, a natureza caída, a natureza pecaminosa de Adão. Davi, quando ele vai orar ao Senhor no Salmo 51, ele diz assim, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Então, Cristo não passa por esse processo. Ele é absolutamente gerado pelo Espírito Santo, completamente isento de qualquer mancha, de qualquer pecado. Então, desde o seu nascimento, o Espírito já estava ali, fazendo parte desse processo. Então, essa mistura da flor de farinha com o azeite retrata exatamente isso. O óleo, o azeite, está ali como símbolo do Espírito Santo na vida do Cristo, 100% Deus, 100% homem. É interessante nós lembrarmos que além da figura da farinha, que era a base para o sacrifício, nós temos também o azeite, e nós temos ainda o incenso. O que era o incenso? O incenso era uma planta muito rara, né? Ela tinha esse nome, ela era encontrada na Índia, na África, na Ásia. Então era um produto, uma especiaria que era muito cara para o judeu adquirir, entendeu? Era uma resina de cor branca, ela tinha um sabor amargo e ela era colocada ali, juntamente com o sacrifício, para produzir o quê? Um cheiro suave, um cheiro agradável. A
o incenso, ele nos remete exatamente ao ofício sacerdotal. Quando você lembra de incenso, você lembra exatamente do ofício sacerdotal. O incenso estava presente ali na tenda do sacrifício. Ele fazia parte de todo o ritual. Quando se entrava no lugar santo, havia um altar exclusivamente separado para o incenso. Se você ler lá Êxodo, capítulo 32, você vai ver Deus especificando ali, né? Até a forma como deveria ser preparado o incenso que seria oferecido sobre aquele altar. E somente o sacerdote podia fazer isso. Então, está muito ligado ao ofício sacerdotal. E Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote. Então, a presença do incenso nessa oferta, ela remete exatamente ao ministério sacerdotal de Cristo. Ela remete exatamente a isso. Você lembra que quando Jesus nasceu, passado alguns anos, ainda uma criança, os reis vieram do Oriente, seguindo a estrela, e trouxeram presentes para Jesus. Dentre os presentes, estava o quê? O incenso. O incenso. O ouro, a mirra e o incenso. Alguns estudiosos dizem que o incenso trazido ali era o mesmo, com a mesma preparação que era feito o incenso que era oferecido lá no lugar santo, lá no altar do incenso, dentro do santuário. Porque exatamente remetia, trazia a ideia exatamente do ministério sacerdotal de Jesus, do ministério sacerdotal de Cristo. Por isso que a oferta de mirra, a oferta do sacrifício, a oferta de cereais, ela teria que ter esses elementos. Teria que ter a farinha, e não era qualquer farinha, era a melhor farinha, a flor de farinha. Ela teria que ter o azeite, que era símbolo do Espírito Santo, e teria que ter o incenso. Esses não podiam faltar. Esses elementos tinham que estar presentes ali. Agora, a oferta ela era oferecida crua, né? Trazida crua e oferecida crua, ou ela poderia ser oferecida assada, em forma de bolo ou em forma de pães finos, assada no forno, assada numa frigideira, ou assada em uma panela, em uma caçarola, né? Então ela poderia ser oferecida desse jeito. O processo de assar, o processo de levar ao fogo, de levar ao forno, ele nos remete exatamente ao sofrimento de Cristo, ao sofrimento de Cristo. Em todo momento, ela representa Cristo, ela aponta para Cristo. Mas esse processo de levar ao forno, de levar ao fogo, seja no forno, seja na frigideira, ou seja na panela, exatamente nos remete ao sofrimento de Jesus. É interessante observar que, quando a oferta era levada ao forno, o pão era levado ao forno, ele tinha que ser sem fermento, completamente sem fermento. E agora, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o fermento e por que ele não devia estar lá. E, para que o pão não ficasse muito alto, quem estava assando o pão, ele furava o pão, ele furava aquele pão, né? Ele vinha com garfo e furava aquele pão. O ato de furar era exatamente chamado de transpassar, assim como aconteceu com Cristo na cruz do Calvário, assim como aconteceu com Cristo no momento da sua crucificação. Então, o fato de ir ao fogo traz essa ideia do sofrimento que Cristo teve que passar. Que Cristo teve que passar. Alguns dizem que o fato de ir ao forno é aquele sofrimento velado que ninguém vê, né? E quando vai à panela, vai à frigideira, já é um sofrimento que já é mais exposto, que todos puderam ver ele passando por aquele processo de sofrimento. Fato é que, assim como aquele pão, ele era ali furado várias vezes, Cristo assim também o foi. Os cravos foram em suas mãos, os cravos foram em seus pés, os cravos, a lança o traspassa na sua lateral. Sem contar os chicotes dos romanos, que eram cheio de pontas, e nas pontas tinham vários ossos, né? Filetes de ossos, e aquilo quando batia, rasgava, furava, cortava.
Então, traz a ideia do sofrimento de Cristo. Essa ideia do pão assado. E é interessante pensar nisso, porque Jesus, queria que você, por favor, abrisse comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus, ele se apresenta exatamente como este pão. O verdadeiro pão do céu. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 32. Evangelho de João, capítulo 6, 32. Jesus disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus, ele se apresenta e ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou esse pão. Então, por isso que esse sacrifício, essa oferta, ela já apontava exatamente para Jesus como o pão da vida. O pão da vida. Aquele que fora enviado por Deus para alimentar a humanidade. Para alimentar a humanidade. Uma outra forma de oferecer essa oferta, além dela ser oferecida crua, além dela ser oferecida assada, ela poderia ser oferecida também como primícias. Como primícias. O que era isso? Normalmente, as pessoas que produziam no campo, elas traziam para o Senhor o primeiro produto da sua colheita. Ela trazia aquilo ali para oferecer ao Senhor. E a oferta de cereal podia ser feita também com esses grãos que eram trazidos como primícias. Só que tinha que pegar as espigas, ainda verde, espremer os grãos, ou moer os grãos, né? E tostar esses grãos de trigo no fogo. Depois que eles eram tostados ao fogo, ele derramava-se o azeite sobre ele e levava para o sacerdote juntamente com incenso. Trigo, azeite, incenso. E o sacerdote pegava parte uma porção desse sacrifício, dessa oferta, e também queimava sobre o altar. O trigo verde aqui também aponta para Jesus. O grão de trigo aqui também nos faz lembrar o Cristo que morreu pelos nossos pecados. Quando você lê lá em João, capítulo 12, já estou em João aqui, só vou adiantar as páginas aqui, capítulo 12, versículo 23. Olha o que Jesus diz de si mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. É isso mesmo? 23 e 24. 23, aqui. Então Jesus se dirigiu a ele dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então Jesus se refere a ele como esse grão de trigo, que caindo ao solo, era necessário que ele morresse, para que produzisse muito fruto. Na cruz, Jesus fora tostado, como esses grãos de trigo, e oferecido ao Senhor, como nossa oferta de cereal, como nossa oferta de mirra. Então, toda essa simbologia dessa oferta aponta exatamente para o sacrifício de Jesus, para a vida de Jesus, para o seu caráter e para a sua forma de viver. Então, nós podemos ver que era trazido para o sacerdote e nessa oferta não podia ter fermento. Toda vez
né, que o texto lá de Levítico fala sobre a preparação da oferta, sobre a forma como a oferta deveria ser preparada. Ele chama a atenção de que não se deve colocar fermento. Por que que o fermento não podia fazer parte? Por que que Deus não permitia que se queimasse o fermento no altar, em qualquer tipo de sacrifício? Porque o fermento, irmão, ele é aquele tipo de elemento que altera a massa. Altera a massa. O pão que cresce com fermento, ele tem um crescimento, o quê? Artificial, que não é genuíno, que não é verdadeiro. Então o fermento, ele tinha toda uma simbologia para o povo judeu que não era muito boa. Primeiro, até porque, como ele era preparado, você pegava um pão velho, guardava ele por algumas semanas, e ali as bactérias eram criadas ali naquele pão velho, né, naquele pedaço de pão velho, e depois você pegava aquele pão mofado lá, velho, estragado, e você colocava um pedaço dele na massa nova. Para quê? Para que ele fermentasse ali e atingisse toda a massa nova, de modo que ela pudesse promover nela crescimento, né? Ela era fermentada por aquele pão velho. Então, o fermento, ele lembrava ao judeu tudo aquilo que não prestava. A falsidade, a mentira, aquilo que estava estragado. Então, o fermento não era uma coisa vista com bons olhos, assim, no seu significado. Então, Deus disse, olha, vocês não vão colocar fermento no altar. Vocês não vão trazer, né? É interessante que Jesus, ele olha para os seus discípulos, né? E ele chama a atenção deles para que eles tenham cuidado com o fermento do fariseu. Diz, cuidado com o fermento do fariseu. Porque o fermento do fariseu é a mentira, é a falsidade, é a hipocrisia. Então vocês têm que ter cuidado, porque um pouquinho de fermento que você coloca ali altera toda a massa. E como isso representava Cristo, o Filho perfeito, o homem perfeito, não podia ter fermento. Não podia ter fermento. O fermento era algo que não podia estar presente. Não era para ser levado ao altar do Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre o fermento lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 5, ele diz que nós devemos nos apresentar a Deus com os asmos da santidade, né? Com os asmos da santidade. Vou ler esse texto de Paulo, ele é bem interessante. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Primeira Coríntios 5, 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm, porque acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, o fermento, ele simbolizava tudo isso que era ruim. Então, o fermento, ele não podia estar presente ali no sacrifício. Um outro elemento que não podia fazer parte desse sacrifício era o mel. E o mel, ele tem essa propriedade de fermentação. O mel também, ele age como no alimento, provocando esse crescimento, assim como o fermento, né? E além disso, nos rituais pagãos, o mel era oferecido aos deuses pagãos. Na cultura egípcia, na cultura dos cananeus, na cultura dos assírios, eles apresentavam o mel como sacrifício para os seus deuses. Porque o mel representava a doçura, o prazer, né? Tudo que era bom, que eles achavam que era bom. Então, eles ofereciam isso aí para os seus deuses, em seus sacrifícios. E Deus não queria que isso se misturasse com o sacrifício que era oferecido a ele. Então, o mel, ele não podia estar presente nesse tipo de sacrifício. Agora, tem uma simbologia do mel que foi colocada aqui na revista, que é bastante interessante,
pastor Arnaud colocou aqui, que ele fala que, na página 51, já no final da página 51, ele diz assim: na tipologia, enquanto o fermento simboliza o pecado, o mel faz alusão aos prazeres do mundo. Assim sendo, o sacrifício de Cristo não seria aceito por Deus caso sua humanidade se corrompesse com o pecado, bem como as vaidades do mundo. Por isso, Jesus resistiu às potestades, Jesus resistiu às propostas de Satanás e dos homens, uma vez que a sua missão era servir e não ser servido. Então, o que ele mostra aqui? Ele diz que, numa tipologia, assim como o fermento, ele tem essa representação do pecado, na Bíblia, o mel, ele pode representar exatamente os prazeres que o mundo oferece. E como esse sacrifício, ele representava Cristo, Cristo também não aceitou as propostas que lhe foram feitas, nem pelo diabo e nem pelos homens. É interessante que quando Jesus estava lá no deserto para ser tentado pelo diabo, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, o diabo se apresenta para Jesus e ele põe Jesus num lugar muito alto. E ele diz, e ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo. Num piscar de olho, ele faz passar diante de Cristo todos os reinos do mundo. Ele diz: está vendo tudo isso? Tudo isso é meu. Eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar toda a glória destes reinos, toda a glória deles, eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Olha o diabo querendo levar o mel junto com a oferta de manjar. Olha o diabo tentando colocar o mel na oferta de manjar. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Quando Jesus multiplica os pães, Jesus multiplicou os pães, aquela multidão ficou impressionada com o que aconteceu. Foi um grande milagre. Jesus alimentou uma multidão, eram mais de 5.000 pessoas, e só contando homens. Não contou mulher e nem contou criança. E onde abundou os homens, superabundou as mulheres. Sempre foi assim, né? Tinha uma multidão e Jesus, e aquela multidão, quando viram isso, falaram: este é o Messias que nós esperávamos, só para fazer um milagre desse, para fazer isso acontecer, ele é o Messias. E quiseram tomar Jesus dali daquele lugar e levar Jesus e coroar Jesus como rei. Jesus, saiu de fininho, escondido, e foi para onde? Foi orar. Foi orar. O mel não podia ser misturado ali. Ele era a nossa oferta de manjar. As glórias do mundo não podiam fazer parte do seu ministério. Não podiam ser parte do seu ministério. Ele era a nossa oferta de manjar. Então, eu achei interessante essa tipologia trazida pelo pastor Arnaud. Bem interessante. Então, esses elementos, tanto o incenso como o mel, não podiam fazer parte da oferta. Mas tinha que fazer parte da oferta o sal. O sal era o elemento indispensável. O versículo de número 14 de Levítico, acho que Levítico 2, 14, nenhuma oferta, o versículo 11 diz assim: nenhuma oferta de cereal será apresentada ao Senhor, será feita com fermento, taraná. Aí vem, tem um versículo que fala do sal aqui. Versículo 13: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará o sal. Então, a exigência aqui, ela é bem contundente. Deus foi bem claro aqui, olha, não traga oferta de cereal sem sal aqui. Tem que ter o sal. É o sal da aliança do seu Deus. O sal, ele era um artigo precioso naquela época. Era um artigo valioso. O sal, ele tinha esse poder de dar um sabor diferente para o alimento. E ele também
tinha o poder de conservar os alimentos. Naquela época ninguém tinha geladeira, ninguém tinha freezer, né? Ninguém tinha essas coisas. Então, a forma de conservar os alimentos também era o sal. O sal era esse agente conservador. Então, dentre todas essas propriedades do sal, esse poder de conservar fora trazido exatamente para o pacto, para a aliança. Né? Tanto é que quando as pessoas faziam um pacto, faziam um acordo, elas se assentavam à mesa e comiam uma refeição com sal. Por quê? Porque aquela refeição estava simbolizando que aquele pacto, que aquela aliança era inquebrável. Ela ia durar para sempre. Ela ia durar para sempre. Se observe que Deus, ele era muito didático com o povo de Israel. Deus pegava esses símbolos para que o povo pudesse entender a forma como eles deveriam se relacionar com ele. Toda essa simbologia, tudo isso, era a forma que Deus achou de trazer aquele povo para perto dele, de mostrar para aquele povo quem ele era, o quanto ele era santo, o quanto aquele povo precisava de ter uma reverência, uma santidade ao se aproximar dele. E nessa didática de Deus, Deus utiliza isso. É como se Deus estivesse aqui no jardim de infância, né? Ensinando lá os seus filhos. O sal é assim, então vamos aprender com o sal. E Deus hoje estava ensinando ali, exatamente com a farinha, com o óleo, com o incenso e com o sal. Então Deus está dizendo, olha, o sal ele não pode faltar, porque o sal é símbolo da aliança que vocês têm comigo. Nós temos uma aliança, e temos uma aliança que é perpétua, que não pode ser quebrada. E colocar o sal ali era lembrar que aquele povo era um povo aliançado com Deus. Era lembrar que aquele povo tinha uma aliança com Deus e uma aliança perpétua, feita com o Senhor. Então, quando eles traziam o sacrifício, eles traziam e eles preparavam e eles colocavam o sal. E ao colocar o sal, eles lembravam, nós temos uma aliança com Deus. E nós temos uma aliança com Deus que é inquebrável. Nós não podemos romper essa aliança com Deus. Infelizmente, por mais sal que Israel tenha trazido, eles quebraram a aliança com Deus, né? Mas o sal estava ali para lembrá-los dessa aliança. Na cultura deles, eles achavam que o sal ele era indestrutível, que nem o fogo destruía o sal. Né? Eles achavam assim, que o sal era um elemento indestrutível. Por isso, eles trazem para a aliança, né, o sal. Trazem para a aliança o sal. E é interessante nós pensarmos nisso, porque Jesus ele veio para estabelecer uma nova e eterna aliança conosco. A velha aliança passou e uma aliança nova se fez. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 8, versículo 6, ele diz que Jesus é mediador de uma nova aliança, muito mais preciosa do que a aliança anterior, muito mais valiosa do que a aliança anterior. Jesus, ele é o mediador dessa nova aliança entre nós e Deus. O mediador é aquele que une dois polos, une duas pontas. Então, entre Deus e a humanidade, agora Jesus se coloca como mediador dessa nova aliança. E essa nova aliança foi feita no seu próprio sangue. Essa também é inquebrável. E essa vai durar para sempre. Essa dura para sempre. Amém? Então, esses elementos não podiam faltar. Por fim, a porção memorial. O que era a porção memorial? Observe que, ao trazer o sacrifício, ao trazer a oferta de manjar, o ofertante entregava essa oferta para o sacerdote. O sacerdote pegava a oferta de manjar, ela crua ou ela assada, né? Ela crua ou ela assada, ou então os grãos que foram trazidos, e ele pegava uma parte dessa oferta, um punhado dessa oferta. E esse punhado que ele pegava, dessa farinha com azeite, era só um punhado, ele levava ao altar e ele oferecia ao Senhor ali no altar, juntamente com o incenso. Essa parte era queimada ali. E essa parte que era queimada ali, ela é chamada de memorial. O restante da oferta, como nós já dissemos, era para o sacerdote, era para ele comer. E aí ele tinha que comer lá no dentro do pátio, no lugar santo, porque era santa. Mas essa parte, esse punhado que ele pegava, ele entregava
ele queimava como memorial diante do Senhor. Quando falamos de memorial, o que te vem à mente? O que é um memorial? Não é algo que fora colocado para que você não se esqueça de alguma situação, de um fato importante? É interessante que quando o povo atravessa o Jordão, né, Deus fala para o povo, ó, pega pedra, peguem pedras e tragam pedras. E vamos fazer um montão aqui com essas pedras. E essas pedras elas vão ficar aqui, amontoadas. E toda vez que os filhos de vocês perguntarem por que essas pedras estão aqui, vocês vão contar para eles a história, que esse rio abriu e que vocês passaram em terra seca e que vocês possuíram a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então aquelas pedras eram um memorial, era algo que estava ali para fazer aquele povo lembrar de algo que Deus tinha feito. Então o memorial é isso. A palavra memorial vem do hebraico zakar, que significa lembrar. Era fazer lembrar. Então o que Deus queria? Que aquele povo, ao trazer a sua oferta e ao colocá-la ali sobre o altar, eles se lembrassem de que Deus é quem provia todas as coisas na vida deles. Eles estavam lembrando, Deus queria que eles lembrassem sempre, que aquilo fosse um memorial diante deles, de que Deus é quem sustentava eles. Deus é quem fazia com que a terra produzisse o pão para os alimentar. Deus era Senhor de todas as coisas. Deus estava no controle de todas as coisas e Deus sustentava eles. Era o reconhecimento da grandeza de Deus, do favor de Deus, da provisão de Deus. Esse princípio estava ali na cabeça do judeu. Ele vai trazer a sua oferta e um punhado dessa oferta vai ser oferecido em memorial. Lembrando que Deus é o provedor de tudo, Deus é o sustentador de tudo, Deus é quem dá o pão, Deus é quem o sustenta. E sabe que esse princípio ele está presente também no Novo Testamento, né? Esse princípio ele está presente quando nós dizimamos ao Senhor. É interessante nós pensarmos nisso, né? Quando você leva o seu dízimo à igreja, quando você traz, Deus não quer a sua oferta inteira, Ele pega apenas um punhado daquilo. E aquele punhado ali é suficiente para que você se lembre de que Deus é quem sustenta todas as coisas. Deus é quem te dá a saúde, o emprego, a renda, os bens, tudo que você tem vem dEle. É dEle. E quando você traz, e você tira esse punhado e coloca ali, Deus que é dono de tudo, que criou todas as coisas, que não precisa desse punhado, mas Ele olha para esse punhado e Ele vê que você está reconhecendo nele o provedor de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Então veja que esse princípio que era aplicado à oferta, ele também se aplica a nós, quando estamos na igreja. Ele se aplica a nós no momento da ceia do Senhor. No momento da ceia do Senhor. É interessante que Jesus, quando ele estava ali com seus discípulos reunidos para celebrar a ceia, né, ele pega o pão, né, e ele tira um pedaço daquele pão. E ele reparte aquele pão e ele diz, aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Aqui está uma nova aliança. E isso vai ser feito por vocês em memória de mim. Em memória de mim. Para que vocês se lembrem de mim. E ele pega o cálice e ele faz da mesma forma, ele tira um pouco daquele vinho e ele diz, bebam, e bebam em memória de mim, porque todas as vezes que vocês beberem desse cálice e comerem desse pão, vocês vão se lembrar do sacrifício que foi feito para a salvação de vocês, para a redenção de vocês. Era para lembrar, era para trazer à memória a salvação. Era para trazer à memória a redenção, era para trazer à memória a salvação. É interessante pensar assim, né? Porque a partir de agora, Cristo ele passa a reinar em mim, Cristo passa a morar em mim. Eu entreguei minha vida para Cristo, eu entreguei meu coração para Ele, Cristo habita em mim. Né? O verdadeiro sacrifício de mirra, a verdadeira oferta de mirra, o Senhor Jesus, Ele agora habita em mim. E a minha justiça diante de Deus, ela é tão
pífia, tão pequena, ela não alcança tudo aquilo, todo o propósito que Deus requer de mim. Por isso que eu preciso de Cristo, por isso que eu dependo dele. E a partir do momento que ele vem habitar em mim, eu passo a ser aceito diante de Deus. Não pelas minhas próprias justiças, mas pela justiça do Cristo que habita em mim. Então, quando Deus me olha, ele vê que Cristo está em mim. Cristo habita em mim. O sacrifício de Mirá, a verdadeira oferta de Mirá, ela agora habita em mim, ela agora faz parte da minha vida. O Espírito de Deus está aqui. Jesus disse, olha, aquele que me ama, meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele morada. Então, pelo Espírito Santo, Deus veio habitar em mim. Ele veio habitar em você. E Deus agora nos vê assim, Cristo habitando em nós. O verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta de Mirá está em nós. E nós somos aceitos pelo Senhor. É interessante que, quando a Bíblia fala que eles traziam essa oferta, ela era oferecida de manhã, ela era oferecida à tarde, juntamente com o sacrifício de holocausto, pelo próprio sacerdote. Isso era de uma forma geral, né? Havia o sacrifício individual? Havia o sacrifício individual. Eu poderia levar lá meu sacrifício, minha oferta e entregar. Mas os sacerdotes, eles faziam essas ofertas diariamente, para que Deus pudesse olhar para o seu povo, para que Deus pudesse se lembrar do seu povo. Para que Deus pudesse se lembrar do seu povo. É interessante que quando nós vemos na Bíblia essa expressão, Deus se lembrou, é sempre Deus agindo em favor daquela pessoa. É sempre Deus agindo com misericórdia para com aquela pessoa. Você se lembra lá no Gênesis, no capítulo 8, diz, Deus se lembrou de Noé. E quando Deus se lembra de Noé, o que é que Deus faz? Deus faz baixar as águas. Deus faz baixar as águas para que Noé pudesse sair da arca. Quando nós vemos lá em Gênesis, Deus se lembrou de Abraão. Quando foi que Deus se lembrou de Abraão? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Ia chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades. Deus então se lembrou de Abraão. E o que fez Deus? Foi lá e tirou Ló. E tirou sua família. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Rebeca. E Deus abriu de Raquel. E abriu a madre de Raquel. Abriu a madre e fez com que ela gerasse filhos. É interessante Moisés orando, né? Quando ele orava pelo povo e pedia misericórdia de Deus, ele diz, Deus, lembra-te da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, lembra-te, porque ele sabia que quando Deus se lembrasse, o favor de Deus se manifestaria. O salmista, quando ele vai orar, ele ora e fala, Deus, lembra-te da tua aliança, lembra-te do pacto que tu tens com Abraão, com Isaac, com Jacó, abençoa o teu povo. Então, o fato de Deus lembrar estava ligado exatamente ao fato de Deus abençoar, trazer o seu favor para com o seu povo. Então, essa oferta ela tinha esse significado, tinha esse propósito. E é interessante nós pensarmos que esses princípios eles estão presentes hoje, né? Os princípios estabelecidos na oferta de Mirá, na oferta de sacrifício dos cereais, eles fazem parte da nossa vida, né? Cristo representa essa oferta, né? E agora Cristo habita em mim e habita em você. Cristo está em mim, Cristo está em você. Agora somos aceitos diante de Deus, não pela nossa justiça, mas porque Cristo nos salvou e colocou em nós a sua justiça. Amém? Todas as vezes que nós tomamos do pão, nós comemos do cálice, nós nos aproximamos da mesa do Senhor, nós estamos lembrando que foi Ele quem proveu para nós a salvação. Foi Ele quem proveu para nós a redenção. Amém? Deus te abençoe, eu espero que tenha ficado claro. Não é um texto fácil, não é um texto bíblico muito fácil de entender, de falar, mas graças a Deus nós estamos caminhando nele, né? Eu espero que você tenha aprendido algo do Senhor nessa manhã. Amém? Pastor Gideon. Obrigado. A gente já fica ansioso por domingo que vem, né? Meu Deus do céu, quanta coisa gostosa nós estamos aprendendo. À medida que passa, a gente se encanta cada vez mais com Cristo, né?
cada vez mais com Cristo. É uma coisa formidável. Meu irmão, leia em casa a revista, devagarzinho, com calma, refletindo, indo a fundo, tá bom? Vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. E nós vamos, agora aqui, estamos na última quarta-feira de oração. Nós vamos então poder pegar cada um destes sacrifícios específicos e aprofundar um pouco mais nas quartas-feiras, trazendo para uma aplicação pessoal a todos nós. Porque Romanos diz, apresentai-vos, né, diante do Senhor como sacrifício vivo. Então, o que é eu me apresentar diante do Senhor como holocausto? O que é eu me apresentar diante do Senhor como oferta pacífica? E domingo que vem, oferta de manjares. Então, nós vamos aproveitar as quartas-feiras, recordar tudo aquilo que estamos aprendendo no próprio domingo de manhã e aproveitar e olhar também para o texto à luz de hoje. No domingo de manhã, os pastores sempre trabalharão mostrando Cristo. E aí a gente, ao final de toda essa revista, não vai ter dúvidas nenhuma, porque o sacrifício de Cristo salva a humanidade. Mas a gente tem que pensar em Romanos 12. E tem que olhar para cada um destes momentos sagrados de oferta e pensar como é que eu entro nisso. E aí, tendo agora já as duas primeiras lições dadas sobre os sacrifícios, nós vamos começar a pensar nisso na quarta-feira. E aí a gente fecha a matéria de forma grande, maravilhosa e extraordinária. Tá bom?